Boa noite, Gabi. Boa noite, Felipe. Tudo bem com vocês? Boa noite, Victor. Oi, Gabi. Tô bem, e vocês? Boa noite, galera. Tô bem, tô com aquela tensão pré-prova, mas vamos lá, vamos estudar que vai dar É tudo certo. verdade. Então, a prova amanhã, a gente precisa estudar tudo isso e vai que vai. Ó, eu estudei a parte do Código das Águas para falar para vocês. E você, Felipe? Como é que tá? Gente, eu estudei um pouco da Lei de Crimes Ambientais e a Gabi também estudou um pouco que ela vai falar. E eu estudei também sobre a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Vou falar esses dois para vocês, o que eu entendi. E eu, além dos crimes ambientais, vou falar do Código Florestal Brasileiro. Vamos ver se a gente consegue pegar isso antes da prova, hein, pessoal? Sim, verdade. Beleza. Vamos começar então. Então, a Lei 9.605, 12 de fevereiro de 98, que é a Lei de Crimes Ambientais. Gabi, quer falar alguma coisa antes de eu falar um pouco dos artigos? Quero sim. Eu estudei e eu fiz um resuminho dessa lei, né? E ela vai falar, ela vai falar um pouco sobre os crimes ambientais, sobre as sanções de penas, ou seja, ela vai estabelecer crimes, penas para os crimes ambientais. Ela vai falar também sobre as infrações administrativas, além de medidas de reparação desses danos causados ao meio ambiente e também dos processos administrativos e penais referentes ao meio ambiente. Boa, muito bom, Gabi. Então, Legal, hein? resumindo aqui esses três artigos, pessoal, falando das disposições gerais, aqueles que contribuem para crimes vão ser responsabilizados também com culpa. Eles sabem, né, do crime de terceiros, pode ser gerente, pode ser diretores da empresa, mas se souber de crime de terceiro e não agirem para evitá-lo, eles também vão receber ali uma parcela de culpa. E as empresas, elas também, né, podem ser responsabilizada administrativa, tá bom? E a responsabilidade dela não isenta ali os indivíduos no ato. E a pessoa jurídica, ela pode ser desconsiderada de se afetar do ressarcimento de prejuízos à qualidade do meio ambiente. Agora, para impor a penalidade à autoridade, ela deverá ter a gravidade do fato e as consequências para a saúde pública e para o meio ambiente, os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental e a situação econômica do infrator no caso de multa. Isso tudo vai levar em consideração ali para impor a penalidade. E as penas restritivas de direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade só quando tratar de crime culposo, e aí a pena vai ser privativa de liberdade inferior a 4 anos, a culpabilidade e, e as penas restritivas de direitos que se refere a esse artigo, então, terá a mesma duração de pena privativa de liberdade substituída. As penas restritivas, né, ao contrário do que eu acabei de falar, são, então, prestação de serviço à comunidade, interdição temporária de direitos, suspensão parcial total das atividades, prestação e o recolhimento domiciliar. Olha, legal. Ah, há um artigo 9, a prestação de serviço à comunidade consiste na atribuição ao condenado as tarefas gratuitas junto aos parques e jardins públicos, à unidade de conservação e conta particular na restauração. Então, aí isso daí entra para quem for condenado vai ter que fazer essas atividades. E já o artigo 10 vai estabelecer as penas temporárias de direito, como a pessoa vai ser proibida de contratar o poder público e participar ali de licitações no prazo de 5 anos para crimes dolosos e 3 para culposos, tá, pessoal? Anota isso daí que vai ser importante. Creio que vai cair. Verdade. Parece mesmo. Acho que vai mesmo. O artigo 11 e 13, então, o pagamento em dinheiro à vítima ou entidade social com valor mínimo e máximo determinados pelo juiz. Esse valor será descontado ali de uma eventual reparação civil. O recolhimento domiciliar, então, do condenado é cumprir as atividades permitidas, respeitando ali os horários estabelecidos na sentença. Então, ele não pode fazer o horário que ele quer. Pode só diminuir a pena dele se ele for baixo grau de instrução de escolaridade, arrependimento do infrator,
comunicação do agente ali sobre o perigo, né, da degradação que ele está causando ao meio ambiente, e a colaboração dos agentes encarregados da vigilância e do controle ali ambiental. Então, são circunstâncias que agravam ali, né, da aplicação da pena dele. É reincidência nos crimes da natureza ambiental e ter o agente cometido ali a infração. Atingindo, então, áreas urbanas, em período de defesa à fauna, em domingos ou feriados, à noite, em épocas de seca ou inundações, porque aí isso daí está afetando. Cometer um crime em época de seca é foda, né? É igual as queimadas que está tendo agora, pelo amor de Então, Deus. só piora tudo. Então, a multa ela vai ser calculada de acordo ali com o Código Penal que a gente já estudou, e se revelar ser ineficaz, ainda que aplicada ao valor máximo que está falando ali no Código Penal, então a multa ela pode ser aumentada até 3 vezes mais, tendo em vista ali o valor da vantagem econômica oferida. A sentença penal condenatória vai ser, sempre que possível, fixará o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando sempre ali os prejuízos sofridos, né, pelo ofendido ou pelo meio ambiente. Então, pode ser que tenha alguma vítima na história. Falando ainda sobre a aplicação da pena, o artigo 21 vai falar que as penas isoladas para pessoa jurídica são multa restritiva de direito e prestação de serviço à comunidade. Então, não é porque ela é uma pessoa jurídica que vai mudar. Aí a única coisa que é das penas restritivas da pessoa jurídica são suspensão parcial total das atividades da empresa, né? Interdição temporária de estabelecimento ou obra ou atividade que essa empresa faz e a proibição de contratar com o poder público também. Obter ali suas doações, seus subsídios. E a prestação de serviço à comunidade, então, vai ser custeio de programas de projetos ambientais, execução de obras e recuperações de áreas degradadas, manutenção de espaços públicos e a contribuição com as entidades ambientais. Só deixei aqui em destaque que a pessoa jurídica com fim de permitir a prática do crime, né, definida nessa lei, ela terá decretado a sua liquidação forçada. Seu patrimônio será, então, considerado um instrumento de crime e, como tal, perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional. Pra mim isso aí faz Nossa, sentido. então a pessoa pode perder a empresa se ela cometer algum ato contra o meio ambiente. Uhum. Então, da apreensão do produto e do instrumento de infração administrativa ou de crime. Foi verificado, então, a infração. O artigo 25 fala que o recolhimento domiciliar depende ali do condenado, né, do comprometimento dele, de cumprir as atividades que ele tem que ser feito, então, estabelecendo ali na sentença. Os produtos perecíveis e madeiras doadas para instituições beneficentes e os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados às instituições científicas, culturais ou educacionais. Do artigo 26 ao 28, que é da ação e do processo penal, vai falar que a ação penal é pública e incondicionada. No caso de crimes ambientais, o menor potencial ofensivo é necessário haver a prévia de convenção do dano ambiental para que seja feita ali a proposta da pena restritiva de direitos ou multa. E as modificações referente à extinção e prorrogação do prazo de suspensão do processo são detalhadas com a necessidade do laudo e da constatação de reparação do dano ambiental. Então, tem todos esses documentos ali para sair ali a ação do processo. Dos crimes contra o meio ambiente, o artigo 29 trata, então, sobre a proibição de matar, perseguir, caçar, apanhar e todas essas outras coisas referentes à ação, à espécie de fauna, né, e ao meio ambiente. Então, resultando em detenção de 6 meses a 1 ano, além de multa, e são exemplos de condutas, então, criminosas. Impedir a procriação da fauna, modificar ou destruir ninhos, vender ou adquirir espécies sem autorização, entre outros. A lei abrange que todas as espécies nativas, migratórias e aquáticas ou terrestres. E elas são aumentadas, né, a pena em caso de espécies ameaçadas durante a noite, unidade de conservação com métodos causa destruição em massa e se for de caça profissional. Realmente. Do 30 ao 36, então,
fala que exportar peles de couro de anfíbios e répteis para o exterior sem autorização é crime, gente. Não pode fazer isso. Não, nada de bolsa, hein? Introduzir, então, espécies animais no país sem licença também é punível. E praticar maus tratos de animais, óbvio. Ferir, então, ou mutilando resulta em detenção e multa. E pode aumentar se você matar ali um animal. 37. Não é crime o abate de animal só quando é realizado em estado de necessidade para saciar a fome. Então, se você está passando fome ou alguém da sua família, para proteger lavouras, pomares e rebanhos. Então, para não danificar ali a Nesse caso, sua. entra daqueles javali, né? Que acaba com as plantações. Isso. Isso, eu E acho por. que se encaixa nisso. Oi, Gabi? Isso, eu acho que se encaixa nisso mesmo que o Vitor falou. Pode continuar. Pode passar, Victor. Tá? Então, agora dos crimes contra a flora. Destruir ou danificar a vegetação do bioma da Mata Atlântica, quando ele está no estado ali de regeneração, pode ter detenção, né, e preso de 1 a 3 anos, multa ou ambas, e a pena é reduzida à metade se o crime for culposo, tá? Cortar árvores em áreas de preservação sem permissão também resulta em detenção de 1 a 3 anos, e fabricar ou soltar balões que possam causar incêndios também é o mesmo prazo, tá? Causar dano, a conservação implica então de 1 a 5 anos, e provocar incêndio em floresta também leva de 2 a 4 anos. E para crime culposo, ali a detenção é de 6 meses a 1 ano. Na verdade, não pode tacar fogo em nada, né? Eu acho que Mas, essas penas tinham que ser um pouco maiores, mas tá bom. hum, do artigo 44 ao 53, então fala que todos esses artigos tratam ali de crimes ambientais, como extração ilegal de minerais, corte de madeira de lei, utilização de motosserra sem licença, entre outros. As penas variam ali de acordo com varia de detenção, né, e reclusão, e as suas multas também. O artigo 54, ele vai falar, então, que a Lei de Crimes Ambientais prevê uma reclusão de 4 anos e multa para quem causar poluição com danos à saúde humana, morte de animais ou destruição da flora. Então, se o crime for culposo, a pena de detenção é de 6 meses a 1 ano. Há agravantes, como área imprópria para a ocupação humana, causar poluição atmosférica ou hídrica que afeta a saúde da população. E também é possível ali a punição quem deixar de adotar medidas de precaução em caso de risco ambiental grave, ou seja, se você está vendo, né, o que está acontecendo, também tem que ajudar ali a não deixar manifestar, né? Então, pessoal, e aqui eu finalizo a minha parte, Gabi. Se você puder continuar com o que você estudou. Claro, continuo sim. Eu vou falar também um pouco da parte da lei, né, 9.605, e eu vou começar falando da poluição e outros crimes ambientais. O artigo 55, ele fala que exercer atividades de mineração sem licença ou não recuperar a área após a exploração resultará em detenção e multa. O artigo 56, ele já fala que produzir e comercializar produtos tóxicos ou perigosos em desacordo com as normas resulta também em reclusão e multa. Reclusão é quando você fica em cárcere privado, então a pessoa vai presa mesmo, além de pagar uma multa. E se o produto for nuclear ou radioativo, as penas aumentam mais ainda. No artigo 58, as penas para crimes ambientais dolosos aumentam se houver dano irreversível à flora ou ao meio ambiente. Doloso é quando a pessoa. Só recapitulando das aulas que o professor deu. Doloso é quando a pessoa tem a intenção de Cometer prejudicar o alguma crime. coisa. Isso, de cometer o crime. No artigo 60, ele fala que construir ou operar estabelecimentos poluidores sem licença ou em desacordo também resulta em detenção e multa. O artigo 61 fala que disseminar doenças, pragas ou espécies que prejudicam a agricultura, pecuária, fauna,
flora ou ecossistemas resulta em prisão e multa. O artigo 62 fala que se você danificar bens protegidos por lei ou decisão judicial, como arquivos e museus, resulta em reclusão. Essa parte a gente já está falando dos crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural. Então, vai resultar em reclusão se você danificar um arquivo ou um museu. O artigo 63 já fala que se você alterar a estrutura de locais protegidos sem autorização competente, vai resultar em reclusão e multa. O artigo 64 nos diz que construir em áreas de valor paisagístico, ecológico ou histórico resulta em detenção e multa. Esse artigo 65 que a gente estudou, eu achei bem interessante. Ele fala que pichar edificações ou monumentos urbanos resulta em detenção e multa. Se o ato for em monumento protegido por valor artístico, arqueológico ou histórico, a pena é de detenção e multa. E o grafite, ele não é considerado crime. Tá bom? Não sei se você parte do sabia. grafite é legal. Eu achei que era crime. Isso é Não. legal. No artigo 66, fazer o funcionário público, ou seja, se o funcionário público fizer afirmação falsa ou enganosa, ou sonegar informações ou dados técnicos científicos em procedimento de autorização ou de licenciamento ambiental, a pena será de reclusão e multa. O artigo 67 fala que conceder ao funcionário público licença, autorização em desacordo com as normas ambientais para as atividades, obras ou serviços cuja realização depende de autorizativo do poder público, a pena será de detenção e multa. Ele fala que se o funcionário conceder autorização, mesmo que não for aprovada, que não for autorizada, ele também está cometendo um crime ambiental contra a administração ambiental. E o artigo 68 fala que se você deixar de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental, também vai resultar em detenção. Isso aí. O artigo 69 fala que se você obstruir ou dificultar a fiscalização ambiental pelo poder público, também vai resultar em detenção e multa. Ou seja, você tentar enganar o fiscal ambiental, você vai receber uma detenção e uma multa. No artigo 69, fala que apresentar estudo ou relatório ambiental falso ou enganoso durante processos administrativos resulta em reclusão e multa também. Pode passar, Victor. Passei. No artigo 70, vai falar sobre. No artigo em diante, vai falar sobre infração administrativa. A infração administrativa ambiental é qualquer violação das regras ambientais. E quem é responsável por fiscalizar isso é o Cisnama e capitanias do porto. Já o artigo 71 fala que o processo administrativo deve observar prazos máximos, ou seja, 20 dias para a defesa do infrator, 30 dias para a decisão da autoridade, 20 dias para recurso e 5 dias para pagamento de multa. Já o artigo 72 fala das sanções administrativas. Fala que elas incluem advertências, multas, apreensão de bens, destruição de produtos, embargos ou demolição de obras e restrições de direitos. Legal de pagar a multa, o tempo é curtinho, né? O prazo. Ah, mas Sempre aí a pessoa já curto. teve todo esse tempo aí, né, para ir atrás do dinheiro. Realmente. Verdade. Já o artigo 73 fala que as multas são revertidas para o Fundo Nacional do Meio Ambiente, fundos estaduais, municipais ou correlatos. E parte das multas federais vai para o Fundo Nacional do Meio Ambiente. Nossa, que legal. Porque volta tudo, querendo ou não, para o meio ambiente, né? Esse dinheiro que pode ser bem utilizado. Sim, nada mais justo, já que foi gasto, já que foi
Ai, como não tá? Gasto, gasto Já do meio que ambiente, né? Prejudicou o próprio meio ambiente. isso Isso. mesmo. O artigo 74, ele fala que o valor das multas é baseado na medida pertinente ao objeto lesado, ou seja, depende do quanto você danificou o meio ambiente que vai ser o valor dessas multas. No artigo 75 fala que o valor das multas é fixado em regulamento, com mínimo de R$ 50 e máximo de 50 mil, milhões, bilhões? É 50 isso? milhões. Milhões. Isso mesmo. O artigo 76 fala que multa estadual, municipal ou do Distrito Federal substitui a multa federal na mesma infração. O artigo 77 fala que o Brasil cooperará com outros países em questões ambientais, sem custos, fornecendo provas, examinando objetos e locais e prestando outras assistências conforme solicitado. Esses dois artigos já vão falar da cooperação internacional para a preservação do meio ambiente. O artigo 78, volta lá, Victor, fala que deve se manter um sistema de comunicação eficiente para intercâmbio rápido e seguro de informações internacionais. Pode passar. O artigo 79, do 79 ao 82, vai falar sobre as disposições finais. O artigo 79, ele vai falar que aplicam-se subsidiariamente a esta lei as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal. Já o artigo 79-A fala que os órgãos ambientais podem compartilhar termos de compromissos com pessoas ou empresas para a correção de atividades poluidoras, com força de título executivo extrajudicial. Empreendimentos antigos devem solicitar o termo até 31 de dezembro de 1998 e durante a vigência, sanções são suspensas. Já o artigo 80 fala que o Poder Executivo deve regulamentar a lei em até 90 dias. O 81 foi vetado e o 82 fala que disposições contrárias são revogadas. Nossa, muito bom, Gabi. Quanta coisa, não? Realmente, nossa, tá Mas calma que complicado. não acabou. Eu vou falar agora, então, da Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Então, do objeto e do campo de aplicação, né? O artigo 1 e 2 fala que a lei, ela estabelece, né, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela é conhecida também como PNRS, tá, pessoal? Então, quando eu falar a sigla aí, é disso. Beleza. As diretrizes para a gestão integrada e o gerenciamento de resíduos. Então, responsáveis pela geração de resíduos estão sujeitos à lei, exceto rejeitos radioativos que possuem legislação própria, que a Gabi comentou ali um pouquinho. E outras normas também se aplicam. Órgãos como o CISNAMA e o SNVS estabelecem regulamentos para resíduos sólidos também. Definições, então, artigo 3, para os efeitos dessa lei, entende-se por resíduos sólidos com o objetivo de promover a gestão adequada desses materiais. Então, o poder público e as empresas do setor têm como objetivo estabelecer a responsabilidade compartilhada com todo mundo pela ciclo de vida do produto. Então, se tem uma área contaminada, refere-se então a locais onde a contaminação devido à disposição de substância ou resíduos. Já a área órfã contaminada é aquela em que os responsáveis pela contaminação não podem ser identificados. A coleta seletiva, que todo mundo aqui acho que sabe o que é, consiste então na separação dos resíduos de acordo com a sua composição. Todo mundo acho que fazendo um pouco ali já vai ajudando. E a Verdade. destinação final deve ser ambientalmente adequada, incluindo ali a reutilização, reciclagem e outros métodos autorizados para evitar danos à saúde e diminuir ali os impactos ambientais. Os geradores de resíduos são responsáveis por gerenciar de forma adequada a coleta, transporte e destinação ali final desses materiais. Na Política Nacional de Resíduos Sólidos, falando das disposições gerais, o artigo 4 e 5 fala que, então,
Essa política, né, consiste, então, um conjunto de diretrizes, instrumentos e objetivos estabelecido pelo governo federal, em parceria com municípios, com os estados e com particular, né? Com a gestão ali, então, integrada e ambientalmente correta para esses resíduos sólidos. Então, tem todo um processo certinho que eu vou comentar aqui de como deve ser feito essa, esse resíduo, né? Então, e essa política, ela se articula, então, com a Política Nacional do Meio Ambiente, a Política Nacional da Educação Ambiental, a Política Federal de Saneamento Básico e outras leis ali também estão relacionadas, tá? Tá tudo conectado mesmo. Legal. Uhum. Então, dos princípios e objetivos. O artigo 6 fala, então, sobre os princípios da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, o poluidor pagador, a visão sistêmica, o desenvolvimento sustentável, a ecoeficiência, a cooperação entre os setores público e privado, então uma mão lava a outra ali, né? A responsabilidade compartilhada, então essa responsabilidade é de todos, o reconhecimento do resíduo sólido como um bem econômico, o respeito às diversidades locais, o direito à informação e a razoabilidade. O artigo 7, então, fala, são os objetivos da Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Então, nacional, ela tem que promover a proteção da saúde pública e do meio ambiente por meio de redução, reutilização, reciclagem e tratamento ali adequado desses resíduos. Buscar incentivar, né, a adoção de práticas sustentáveis para todo mundo e falar da importância da captação técnica na área, da articulação entre diferentes esferas públicas e setor empresarial, e da inclusão ali dos catadores de materiais recicláveis nas ações de responsabilidade compartilhada. E a PNRS preconiza, então, ainda a priorização de produtos reciclados, a implementação da avaliação do ciclo de vida do produto e o estímulo do desenvolvimento de sistema de gestão ambiental. Dos instrumentos agora, né? São instrumentos, então, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, entre outros. O Plano de Resíduos Sólidos, do Inventário, o Sistema Declaratório Anual dos Resíduos Sólidos, a coleta seletiva, com o sistema de logística ali, né? O incentivo à criação e ao desenvolvimento cooperativa e o monitoramento e a fiscalização ambiental, sanitária e agropecuária. Das diretrizes aplicáveis ao resíduo sólido. Falando então ali da disposição preliminares, o artigo 9. Fala então que essa política, né, estabelece a ordem de prioridade para a gestão desses resíduos, incluindo então a não geração, redução e reutilização e a disposição adequada desses resíduos. Além disso, o uso de tecnologias para recuperação energética é permitido, desde que a viabilidade técnica ambiental ali seja comprovada. Também não pode só sair fazendo, né? O artigo 10 determina que é de responsabilidade do Distrito Federal e dos municípios gerir resíduos sólidos, respeitando as competências federais e estaduais. O 11 define a responsabilidade dos estados, incluindo ali as funções públicas relacionadas à gestão de resíduos, e o artigo 12 fala então da atuação estadual, que deve priorizar soluções consorciadas entre municípios. O artigo 13, para os efeitos dessa lei, os resíduos sólidos têm a seguinte classificação. Quanto à origem, os resíduos domiciliares são de atividades realizadas em residências urbanas, os resíduos de limpeza urbana são de varrição de limpeza de áreas públicas, os resíduos sólidos urbanos englobam resíduos domiciliares e de limpeza urbana. E existe muito mais resíduos aí, tá, pessoal? Isso aqui foi só um pouquinho que eu trouxe. E quanto à periculosidade, os resíduos perigosos, aqueles que têm característica de corrosividade, que são tóxicos, né, de reatividade, e apresenta ali um risco significativo, tanto para a saúde pública ou para o meio ambiente. Os resíduos não perigosos, aqueles que não enquadram, então, no item que eu acabei de falar. Certo. Então, o artigo são planos de resíduos sólidos. O Plano Nacional de Resíduos Sólidos, os planos estaduais de resíduos, os planos microrregionais, os planos intermunicipais, os planos municipais de gestão integrada e os planos de gerenciamento de resíduos sólidos. Dos planos de resíduos sólidos, então, o artigo 15 fala sobre a União que elabora a coordenação do Ministério do Meio Ambiente.
com vigência com prazo indeterminado e horizonte de 20 anos, a ser atualizada a cada 4 anos, tendo como conteúdo mínimo. Então, esse documento, né, tem que ter, abordar diversas questões, né, em relação, e tem que incluir diagnóstico de situação atual, preparação de cenários futuros, metas de redução, reutilização, falar da reciclagem, do aproveitamento energético de gases, da eliminação dos lixões, da inclusão social de catadores, falar de todos os programas, normas, medidas de incentivo, entre outras. E não pode esquecer ali do controle e fiscalização também. E a elaboração do plano conta com a participação da sociedade também, em audiências públicas. Então, quem quiser participar, é só ir ali na audiência, que é para todos. Gente, é bastante coisa, né? Caramba. Olha. Uhum. Dos planos estaduais, então, o artigo 16 fala que os estados devem elaborar um plano estadual sobre esses resíduos sólidos para ter acesso a recursos da União, destinados, então, à gestão de resíduos. A microrregião serão priorizadas, com o objetivo de integrar a organização e o planejamento e a execução das ações entre os municípios vizinhos. E normas complementares serão estabelecidas também dentro desse regulamento. E essas microrregiões têm que abranger ali diversas atividades relacionadas à gestão dos resíduos, tá bom? Como a coleta seletiva também. O artigo 17, o Plano Estadual dos Resíduos Sólidos será elaborado por vigência do prazo indeterminado, abrangendo todo o território do Estado, com um de 20 anos, né, e revisões de a cada 4 anos também, tendo como conteúdo mínimo diagnóstico dos principais fluxos, impactos socioeconômicos, eliminação de lixões, programas e projetos para atender às metas, normas técnicas para acesso e recursos do Estado, entre essas outras ali que eu trouxe como ponto. Do artigo 19, o plano municipal, né, que agora vai falar dos planos municipais da gestão integrada dos resíduos, falou ali do estadual, né, tem o seguinte conteúdo mínimo, então também tem que ter, dentro desse plano, diagnóstico de resíduos sólidos gerados no território, falando de origem, volume, característica e destinação desses resíduos, identificação de áreas adequadas para a disposição final desses resíduos, né, possibilidades de soluções, identificação de sujeitos a gerenciamento específico, ter regras, ter programas de captação técnica para as pessoas que for fazer isso, né? Ter indicadores do desempenho operacional e ambiental do serviço, de como está sendo, né? Ter todo esse acompanhamento, além de ações de educação ambiental. O artigo 20, então, fala: estão sujeitos à elaboração do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, estabelecimentos comerciais, as empresas de construção civil e responsáveis pelos terminais. E o 21 fala que o plano de agendamento dos sólidos, de resíduos sólidos, tem o seguinte conteúdo mínimo também. Aqui não muda muito, tá, pessoal? Tem que ter ali só a descrição do empreendimento, a atividade que faz, diagnóstico também, ações preventivas, metas, responsabilidade compartilhada, e deve ali observar as normas desses órgãos ali que eu falei no começo, além do plano municipal, tem que estar andando junto. E a ausência do plano municipal não impede a elaboração do plano de gerenciamento. E normas sobre o conteúdo do plano serão estabelecidas, então, em regulamento. Depois é bom a gente pesquisar, né? Dar uma lida de novo nessa parte. A lei está mais detalhada, né? Uhum. Da responsabilidade dos geradores e do poder público. Disposições gerais. O artigo 25 ao 29 vai falar, então, que o poder público estabelecer, né, que o poder público do setor empresarial e a coletividade são responsáveis pela efetividade das ações para garantir o que o PNRS fala. Então, tanto se for o setor empresarial, né, que seria privado, quanto o público. O titular dos serviços públicos de limpeza urbana é responsável pela prestação desse serviço conforme o plano municipal e a legislação vigente. Pessoas físicas ou jurídicas devem implementar o plano de gerenciamento de resíduos, aprovado então ali pelo órgão. Responsabilidade do gerador de resíduos domiciliares seja com a disposição adequada para a coleta e prevê que o poder público deve agir para minimizar danos ambientais ou à saúde pública.
Então, o artigo 31 e 32 vai falar do investimento no desenvolvimento para fabricação e colocação de produtos que é necessário para garantir que sejam aptos para reutilização, adequada ali para uso pelo consumidor. Então, além disso, as empresas devem divulgar informações sobre como evitar, reciclar e eliminar resíduos sólidos associados aos seus produtos. Inclusive, tem até produtos, né, que já vêm na própria embalagem falando. Também é importante Opa, Também é importante recolher e destinar de forma adequada os produtos, né, remanescentes, seguindo então ali as diretrizes da logística reversa, como também aquela coca retornável, sabe? ah, verdade. Sim, Ah, verdade. Tem aquela de vidro também. Sim. uhum. Pode passar, Vitor. Então, o artigo 33 vai falar sobre esses resíduos e tem os resíduos, como é que fala? Que tem que ser separado, né? E tem toda uma forma exata de como vai, onde vai colocar, que é no caso de pilhas de bateria, de pneus, de agrotóxico, de óleos lubrificantes e lâmpadas, produtos eletroeletrônicos e seus componentes. O tipo de como descartar, né? De como, onde colocar, tá nesse regulamento aqui, 11.413 de 2023. É muito importante descartar as pilhas, bateria, os produtos eletrônicos em geral, né? Porque eles são muito poluentes depois de um tempo. E a gente estudou, pelo que eu me lembro, no ensino fundamental, que se a gente descartar esses produtos de maneira errada, eles podem eliminar um líquido que pode acabar poluindo a nossa água, o nosso aquífero, e isso pode trazer problemas para a gente também. É verdade. Até o solo também fica impróprio para uso, realmente. Certo. O artigo 35 vai falar, então, que entre, acho que para a população, né, que são agentes consumidores, a gente tem sim que fazer a coleta, né, desses materiais de acordo com o documento, né, com o plano municipal que eu falei antes. E o poder público, né, a prefeitura, quem for, pode até criar incentivos econômicos para participar aí desse sistema e ter a cidade toda colaborando. O artigo 36 define que a responsabilidade compartilhada cabe aos serviços públicos de limpeza urbana e resíduos sólidos adotar procedimentos para reaproveitar os materiais recicláveis, estabelecer o sistema de coleta seletiva, articular medidas para retorno ao ciclo produtivo e também implantar ali compostagem para resíduos orgânicos. Então, eu acho que todo mundo dando ideias ali para esse tipo de acordo com o plano ali, né, que tem com o documento, eu acho que é válido. Isso aí. E, gente, sabia que na cidade onde eu morava não tem coleta seletiva, não tem nada, eles jogam tudo no lixo. Eles nem sabem o que Então, que é, na verdade. eu também moro em cidade pequena, é tudo em aterro sanitário. Não tem Uhum. nada disso, infelizmente. E agora, conforme eu falei ali na lei, estão diminuindo os lixões, mas antes tinham muito lixões também, né? Aham. Então, sobre os resíduos perigosos agora, né? O empreendimento, alguém que faz essa função ou atividade que, que, que gere, né, ou opere com resíduos perigosos, só pode ser autorizado ou licenciado quando estiver ali pela autoridade, tá bom? Competente. E se comprovar ali que tem essa capacidade técnica e econômica e condições, né, para promover os cuidados necessários que tem que ter com esses resíduos. E as pessoas jurídicas que operem também com esses resíduos perigosos, qualquer fase do seu gerenciamento, eles têm que se cadastrar nesse Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos. Tem que ter ali registro.
Dos instrumentos, então, econômico, o poder público poderá instituir medidas indutoras a linhas de financiamento para atender prioritariamente as iniciativas de prevenção e redução de geração de resíduos sólidos no processo produtivo, desenvolvimento de produtos com menores impactos, né, à saúde humana e à qualidade ambiental, e implantação de infraestrutura física e aquisição de equipamentos para cooperativas, né, ou outras formas de associações de catadores de materiais reutilizáveis por pessoas físicas de baixa renda. Disposições transitórias e finais. O artigo 51, então, determina que as pessoas físicas ou jurídicas que não cumprirem as normas estabelecidas na lei estarão sujeitas às sanções previstas em lei, especificamente nessa lei aqui, 9.605, de 1998, que trata das penalidades por condutas lesivas ao meio ambiente, que é a que eu e a Gabi comentou. O artigo 52 estabelece que a observância do cumprimento das disposições ambientais é considerada uma obrigação de relevante interesse ambiental, com possibilidade de aplicação de outras sanções na esfera penal e administrativa. O 55, então, informa que os artigos 16 e 18 só entram em vigor 2 anos após a data da publicação dessa lei, e o artigo 57, então, fala que essa lei só entra em vigor na data de publicação. Boa, eu disse bastante coisa, né? Nossa. Muita coisa, Vitor. É muito detalhe. Aham. E agora eu vou falar para vocês, para a gente estudar, sobre a Lei 12.651. Ela é de 2012. E ela fala sobre o Código Florestal Brasileiro. E eu fiz um resuminho também dela antes da gente começar. Essa lei, ela vai falar sobre as áreas de preservação permanente, fala sobre as áreas de reserva legal, fala sobre o cadastro ambiental rural, que é um documento que as pessoas que possuem propriedades rurais com essas APPs, que são áreas de preservação permanente, têm que ter, para elas estarem mudando alguma coisa. E vai falar sobre a regulamentação do desmatamento. Então, vamos lá, que tem bastante. Legal, Gabi. Bora. Do objeto e do campo de aplicação, o artigo 1 vai falar que a lei, que é do Código Florestal Brasileiro, ela vai estabelecer normas gerais sobre a proteção de vegetação, áreas de preservação permanente e sobre as áreas de reserva legal, e prevê mecanismos econômicos e financeiros para os objetivos que essa lei tem. E os objetivos dessa lei é promover o desenvolvimento sustentável e ela vai adotar compromissos com a preservação das florestas e biodiversidade. Também com a importância da agropecuária e a concordância entre o uso e a preservação da terra. Já o artigo 2 declara que as florestas e vegetações nativas são bens de interesses comuns, com limites que a legislação impõe. E qualquer uso irregular é considerado uso indevido da propriedade. Caso essa propriedade venha a ser transferida, as obrigações estabelecidas pela lei passará aos seus sucessores. Ou seja, é de interesse comum nosso cuidar das florestas e vegetações nativas aqui do nosso país. E a lei impõe algumas legislações que a gente deve seguir. Então, se você tem uma terra e você está desmatando ela e não está preservando essa área, você vai ser aplicada a legislação e você vai sofrer a sua penalidade. Só que isso não te isenta de você ter que recuperar aquela área. Ou seja, mesmo que você pagou, você vai ter que recuperar aquela área. E aí, se você vendeu, tipo, eu tenho uma área, eu desmatei, eu vou vender para me livrar da culpa. Isso não livra você da culpa, ao contrário, vai passar para a pessoa que você vendeu. Então, você não vai ficar livre. Ô, Gabi, legal. No artigo 3 que eu vi, a gente vai definir vários termos para a gente estar entendendo um pouco dessa lei. Eles vão citar bastante esses termos e é importante a gente prestar atenção, viu, pessoal? Beleza. Ele fala que a Amazônia Legal é uma região composta por estados e áreas específicas do Brasil. A área de preservação permanente, que é a famosa APP, é uma área protegida
para preservar recursos hídricos, solo e biodiversidade. A reserva legal é uma área dentro de propriedades rurais para conservação e uso sustentável. Área rural consolidada são imóveis rurais com ocupação existente desde antes de 2008, porque essa lei é de 2012. Pequena propriedade ou posse rural familiar é uma propriedade explorada pelo trabalho do agricultor familiar. Pode passar, Vitor. Uso alternativo do solo. Isso seria uma substituição da vegetação nativa por outras coberturas. Manejo sustentável. É uma administração de vegetação para benefícios econômicos e ambientais. Utilidade pública são atividades relacionadas à segurança, infraestrutura e proteção ambiental. Interesse social são atividades que beneficiam a vegetação nativa e comunidades de baixa renda. Atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental são atividades menores com impacto reduzido. Pode passar. Vereda, manguezal, salgado, apicum e restinga são tipos específicos de ecossistemas e formações vegetais. Nascente e olho d'água são fontes de água natural. Leito regular e áreas de inundação são definições relacionadas a corpos d'água e áreas propensas a inundações. Relevo ondulado e pósio são tipos de relevos e práticas de recuperação do solo. Áreas abandonadas ou subutilizadas são terras não utilizadas de forma adequada. Área urbana consolidada são áreas urbanas bem desenvolvidas com infraestrutura básica. Pode passar. Crédito de carbono é um título relacionado a direitos de emissões de carbono. E eu coloquei ali que o parágrafo único ele estende algumas definições e tratamentos a pequenas propriedades e terras indígenas ou comunitárias. Olha que legal. Nossa, Muita coisa, né? realmente. O artigo 4º, o 5º e o 6º vai definir as áreas de preservação permanentes e suas características em zonas rurais e urbanas. Essas áreas de preservação permanentes incluem faixas marginais de cursos d'água, que elas podem variar de 30 a 500 metros, dependendo da largura do curso d'água, em torno de lagos e lagoas, que podem ser de 100 metros em áreas rurais e 30 metros em áreas urbanas. Os reservatórios artificiais, que podem possuir uma faixa determinada pela licença ambiental. Nascentes e olhos d'água vão ter um raio de no mínimo de 50 metros. Encostas com declive superior a 45 graus também. Pode passar. Ela também vai incluir restingas e manguezais, que podem ser de proteção integral. Bordas de tabuleiros e chapadas, que vão ter a faixa mínima de 100 metros. Topo de morros e montanhas, que vão ter uma faixa determinada pela curva de nível. Altitudes acima de 1.800 metros vão ter proteção integral e veredas vão ter uma faixa de 50 metros a partir do limite brejoso, ou seja, do brejo. E a gente tem algumas exceções para das áreas de preservação permanente. Reservatórios artificiais que não vêm de represas não exigem esse APP. Nas áreas urbanas, as APPs devem seguir as legislações locais. E é permitido cultivo temporário em propriedades rurais pequenas e aquicultura em áreas específicas, desde que não impliquem remoção de vegetação nativa para uso do solo. Essa parte do... eu esqueci onde eu anotei. Mas essa aquicultura são aquelas pessoas que produzem
que tem lagos. A vegetação em áreas de preservação permanente devem ser mantidas pelo próprio proprietário. E, em caso de supressão não autorizada, a supressão seria a remoção dessa vegetação para utilizar do solo ou coisas assim. Em caso disso, de supressão não autorizada, é obrigatório recompor a vegetação. No artigo 8, fala que a supressão da vegetação só é permitida em casos de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental. No artigo 9, é permitido o acesso a APPs para obtenção de águas e atividades de baixo impacto social. No artigo 10, fala que em pantanais e planícies pantaneiras é permitida a exploração desde que ecologicamente sustentável. No artigo 11, fala que em áreas com inclinação de 25 a 45 são permitidos os manejos florestal sustentáveis e atividades agrocívio-pastoris. Pode passar. No artigo 11, fala que a zona costeira é patrimônio nacional e deve ser explorada de forma sustentável. Pode passar, Victor. A expansão deve seguir o zoneamento ecológico e econômico da zona costeira. E as atividades, elas existentes antes do 22 de julho de 2008, podem ser regularizadas se cumprirem requisitos de proteção ambiental. No parágrafo 7, diz que é proibida a exploração irregular de apicuns e salgados, exceto nas exceções previstas. Da área de reserva legal, o artigo 12 fala que todo imóvel deve manter uma reserva legal de vegetação nativa. E isso depende da região. No artigo 13, fala que o poder público pode ajustar a reserva legal para imóveis rurais. No artigo 14, fala que a localização da reserva legal deve considerar critérios como planos de bacia e corredores ecológicos, e a aprovação da localização é obrigatória após a inclusão no Cadastro Ambiental Rural, que é aquele documento que eu falei para vocês. No artigo 15, as APPs podem ser contadas no cálculo de reserva legal, desde que conservadas ou em recuperação e que o imóvel esteja no documento que eu falei. No artigo 16, a reserva legal pode ser instituída em regime de condomínio entre propriedades rurais, respeitando os percentuais mínimos exigidos para cada imóvel. No artigo 17, fala que a reserva legal deve ser mantida com a vegetação nativa pelo proprietário do imóvel rural. Pode passar, Vitor. No artigo 18, fala que a reserva legal deve ser registrada no CAR e a inscrição no CAR substitui a averbação no cartório de registro de imóveis e o termo de compromisso assegura a área em caso de posse. No artigo 19, a mudança do imóvel para perímetro urbano não elimina a obrigação de manter a reserva legal, que só será extinta com o registro do parcelamento urbano aprovado. No artigo 20, fala que o manejo sustentável da reserva legal pode incluir práticas de exploração seletiva para consumo próprio ou comercial. No artigo 21, a coleta de produtos florestais não madeireiros deve seguir regulamentos específicos e técnicas que não comprometam a sobrevivência das espécies. No artigo 22, diz que o manejo florestal sustentável para exploração comercial exige autorização e deve conservar a vegetação nativa, mantendo a diversidade de espécies e favorecendo a regeneração de espécies nativas. No artigo 23, fala que o manejo florestal sem propósito comercial para consumo próprio não precisa de autorização, mas deve ser declarado ao órgão ambiental, com limite anual de 20 metros cúbicos. No artigo 24, fala que as regras de manejo sustentável para a reserva legal também se aplicam às áreas fora dela. No artigo 25, fala que o poder público municipal pode estabelecer áreas verdes urbanas. No
No artigo 26, a supressão de vegetação nativa exige cadastramento no CAR e autorização do órgão estadual do CISNAMA. No artigo 27, fala que para a supressão de vegetações que abriguem espécies ameaçadas ou migratórias, são necessárias medidas compensatórias e mitigadoras para a conservação dessas espécies. No artigo 28, fala que é proibida a conversão de vegetação nativa em imóveis rurais que possuam áreas abandonadas. No artigo 29, fala que o CAR é um registro eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais, criado para integrar informações ambientais e auxiliar no controle e planejamento ambiental. No artigo 30, fala que se a reserva legal já estiver averbada na matrícula do imóvel, o proprietário não precisa fornecer informações adicionais ao órgão ambiental, devendo apresentar a certidão de registro de imóveis ou o termo de compromisso para se desobrigar. Esse cara é realmente importante, né, Gabi? Sim, é um registro. Verdade. Do artigo 31 ao 34, fala que a exploração de florestas nativas exige uma licença do CISNAMA e a aprovação de um plano de manejo florestal sustentável, que deve abordar manejo e reposição florestal. Ou seja, você vai arrancar, mas você tem que ver uma forma de repor aquilo. Sim. Pode passar, Vitor. Do artigo 35 ao 37, fala que a origem de produtos florestais será controlada pelo CISNAMA. O plantio e o reflorestamento com espécies nativas ou exóticas não necessitam de autorização prévia, mas devem ser informadas ao órgão competentes em até 1 ano. E a extração de produtos de florestas plantadas e espécies nativas em área de uso alternativo não requer autorização, mas devem ser cadastradas. Pode passar. Do artigo 38 ao 40, fala que é proibido o uso de fogo na vegetação, exceto em casos específicos. O governo federal deve criar uma política nacional de manejo e controle de queimadas, focada em prevenção, combate a incêndios e análise de impactos. Do 41 ao 50, fala que o Poder Executivo Federal poderá criar programas e incentivos para a conscientização e incentivo à preservação e recuperação do meio ambiente. O governo também pode instituir cotas de reservas ambientais, e esses programas de incentivos poderão ter pagamentos por práticas sustentáveis. Ai, que legal. Legal, né? Eu Receber não para você sabia fazer o que disso. é correto. Então, No artigo 51, fala que o órgão ambiental deve interditar qualquer obra ou atividade que cause desmatamento ilegal. A interdição se limita apenas em áreas desmatadas. No artigo 52, fala em que intervenções e supressão de vegetação em áreas de preservação permanente e reserva legal para atividades de baixo impacto devem ser declaradas ao órgão ambiental competente. No artigo 53, fala que o registro da reserva legal no CAR é gratuito e deve incluir dados da área proposta. No artigo 54, fala que os plantios de árvores frutíferas e ornamentais em consórcio com espécies nativas podem contar para a reserva legal. Ou seja, se você tem árvores de frutas na sua fazenda, isso pode contar como reserva legal, que é uma. E como a gente viu anteriormente, você tem que ter uma porcentagem de reserva legal no seu espaço rural. No artigo 55, fala que a inscrição do CAR para imóveis de agricultura familiar exige apenas documentos básicos e um croquis do imóvel e suas áreas protegidas. No artigo 56, fala que o licenciamento de manejo florestal sustentável para exploração da reserva legal é simplificado. No 57, fala que o manejo florestal comercial na reserva legal exige autorização simplificada também. No artigo 58, o poder público pode oferecer apoio técnico e incentivos financeiros
para iniciativas de preservação e recuperação ambiental em propriedades de agricultura familiar. Do artigo 59 e o do 60, a União, os Estados e o Distrito Federal devem implementar programas de regularização ambiental para adequar propriedades rurais às normas ambientais. O artigo 61 ele foi vetado, mas do 61 ao 65 ele regulamenta a atividade em áreas de preservação permanente em imóveis rurais e permite a continuidade de atividades agro-silves, pastoris, o ecoturismo e turismo rural, com a obrigatoriedade de recomposição de faixas marginais ao longo de cursos d'água, lagos e lagoas, variando conforme o tamanho do imóvel. Do artigo 66 ao 68, ele está falando sobre as disposições transitórias. Ele fala que o proprietário de imóvel rural com reserva legal inferior ao exigido pode regularizar sua situação por meio de recomposição, regeneração natural ou compensação da reserva legal. Essa recomposição deve seguir critérios específicos e pode incluir plantio de espécies nativas e exóticas. Do artigo 69 ao 84, eles falam que estabelecimentos que comercializam ou adquirem motosserras devem se registrar e renovar sua licença a cada 2 anos, e os seus fabricantes devem marcar um número de série visível nelas. Poderão ser limitados os números de corte para as espécies ameaçadas. O inventário de floresta nacional será usado para avaliar as florestas do país. Após 31 de dezembro, o crédito agrícola só será concedido a proprietários inscritos no Cadastro Ambiental Rural. É bastante coisa, hein? E agora é o Vitor. Então, tem bastante coisa, mas eu separei as partes mais importantes para a gente estudar, que eu acho que vai cair na prova e que são mais da nossa área de engenharia, sabe? Combinado. Então, no começo ele começa falando sobre as propriedades das águas, dos cursos de rios e das correntes. Então, ele define as águas públicas entre uso comum ou dominicais. Então, para começar, as águas públicas de uso comum, elas são aquelas de mares territoriais, golfos, baías, enseados e portos. Também as correntes, canais, lagos, lagoas, navegáveis ou flutuáveis. As correntes que se façam essas águas, ou seja, as correntes que são navegáveis ou flutuáveis, as fontes de reservatórios públicos, as nascentes públicas, os braços de quaisquer correntes públicas que influenciam na navegabilidade ou flutuabilidade. Em relação às águas públicas dominicais, ou seja, que o Estado tem propriedade delas, né, que elas são do Estado, todas as águas que são situadas em terrenos que também sejam de propriedade pública, desde que elas não sejam de domínio público de uso comum. Ou seja, de uso comum é o caso anterior que eu falei. Aí o artigo 7 ele fala que são comuns as correntes não navegáveis ou flutuáveis. Então, para uso comum, igual às anteriores, assim não são navegáveis ou flutuáveis. O artigo 18 ele fala que, em relação ao uso particular, né, que o proprietário pode ser uma pessoa comum ou uma pessoa jurídica, elas são particulares as nascentes e águas situadas em terrenos particulares. Então, quem tem a propriedade sobre um terreno tem propriedade sobre as nascentes e as águas situadas neles. Eu vou falar um pouco mais para frente também, que tem alguns casos específicos sobre as partes das águas e as frações, né, de rios e correntezas que passam sobre as propriedades particulares. Aí, desde que elas não sejam públicas ou águas comuns. Aí, sobre alvéolo e as margens, o alvéolo é definido como a superfície que a água cobre sem transbordar. Então, seria meio que o curso natural do rio ou de uma correnteza, sem que ele esteja em período de cheia ou de seca. E ela é de domínio público ou particular, dependendo da natureza das águas que eu falei anteriormente. Aí, os terrenos da marinha, eles são definidos de 33 metros a partir do nível máximo de uma maré cheia. Então, basicamente, eu vi uma definição que ele fala que
A linha que forma as ondas, né, em maré cheia, é a partir desse ponto que começa a contar esses 33 metros para os terrenos da Marinha, e os terrenos marginais, que são 15 metros a partir dos níveis das enchentes ordinárias, eles são públicos. Então, a Marinha e os terrenos marginais, eles são públicos, exceto os destinados a uso particular. Por exemplo, se estiver dentro de uma propriedade particular. Muito Aí, legal isso dos terrenos da Marinha, né, Vitor? são bem definidos. Eu não sabia que era tão bem regrada essa parte. Pois é. Aí os terrenos públicos eles também podem ser usados por ribeirinhos, né, que são aquelas populações que vivem nas beiras do rio ou sobre eles, desde que elas não interfiram com o interesse público maior. Então, por exemplo, para consumo próprio da água de alguma abastecimento de alguma população. Aí sobre a acessão, que é aqueles terrenos formados ao longo do tempo, né, que vai juntando terra, vai juntando areia e forma ilhas, formam pedaços de terra novos que não tinha antes, por causa do escoamento das águas. Então, as propriedades dos terrenos formados, alterados ou destruídos por aluvião, que o aluvião é o acréscimo de terra formada gradualmente, então quando cria uma terra nova por conta do escoamento das águas, chamado de aluvião, e a avulsão é quando as terras são deslocadas repentinamente por correntes. Então, aconteceu que, sei lá, deslocou um pedaço de terra e ela foi parar em outra propriedade. Então, elas são tratadas pela acessão. Então, as águas públicas de uso comum e os alvéolo, eles pertencem à União. Se elas forem marítimas, se elas se situarem em territórios adquiridos pela União, então, tipo, há territórios que não são declarados como estados e são adquiridos pela União, elas são consideradas águas públicas de uso comum. Então, quando É. essas águas também quando essas águas também são limites da República, então quando ela faz a divisa com alguma outra nação, ela também é água pública de uso comum, ou quando ela se estende a território estrangeiro. Então, por exemplo, se tem um rio que passa de um estado brasileiro até outro território, elas são águas públicas de uso comum. Tem Aí, um quando ela sai... que passa. Se não me Como? engano, é o Paraguai, não tem? Eu acho que ele passa, né? Então, aí nessa região onde ele atinge outras nações, são águas públicas para uso comum de todos. E também quando ela serve de limite entre dois ou mais estados, que isso tem bastante, né? Entre as divisões de estados aqui no Brasil, ou quando ela percorre seus territórios, ou seja, então, se ela percorrer mais de território de dois estados simultaneamente, elas são águas públicas de uso comum. Aí elas pertencem aos estados quando elas atravessam dois municípios ao mesmo tempo, ou percorrem seus territórios, né? Então, quando ela faz divisa com os municípios ou percorre o território deles, elas são águas públicas de uso comum do Estado. Aí elas são de uso comum dos municípios quando elas são situadas exclusivamente dentro do município. Isso é um pouco mais difícil para rios, né? Por exemplo, lagoas, açudes e coisas parecidas. Aí aqui o parágrafo primeiro, ele fala que é domínio da União as águas públicas de uso comum para aproveitamento industrial, de energia hidráulica e para a navegação. Então, essa questão da navegação, ela pega bastante, e sempre quando um rio ou uma correnteza é usada para navegação, transporte, ela normalmente é de água pública de uso comum, ou tem, pelo menos, essa definição para finalidade de navegação. E também para socorro das zonas periodicamente faladas para secas, então se usar uma água que é para socorro de zonas secas, né, tipo, desviar o rio, ela também é considerada como águas públicas de uso comum sob o domínio da União. Legal. Aí o artigo 32, ele fala sobre, né, no quesito de desapropriação, ela fala que as águas públicas de uso comum ou patrimoniais, né, do Estado e as particulares, elas vão poder ser desapropriadas pela necessidade ou por utilidade pública. Então, a União, ela pode desapropriar o domínio das águas particulares de uso comum, etc., em qualquer caso, assim, para qualquer caso, seja particular, comum, patrimonial, desde que seja por uma necessidade pública maior, né, por exemplo, para a alimentação de uma população, as do município e as particulares pelos estados, ou seja, as águas sob domínio de municípios e de pessoas, de empresas particulares,
elas podem ser desapropriadas pelos estados e pela União, e as particulares podem ser desapropriadas pelos municípios, estados e pela União também. Nossa, que legal. A desapropriação autoriza só poderá se dar na necessidade de algum serviço público, como eu comentei, de utilidade pública. Então, sobre o aproveitamento das águas, a água que é comum de todos, a água pública de uso comum, ela é assegurada o uso de gratuito de qualquer corrente ou nascente de águas para as primeiras necessidades da vida, ou seja, para alimentação, para higiene. Então, ela é assegurada o uso gratuito. Aí, se não houver caminho a elas, por exemplo, se essa água comum de todos é situada dentro de uma propriedade que não tem um caminho livre tão fácil, o proprietário dessa propriedade não pode impedir o acesso, então ele tem que deixar que as pessoas acessem essa água, mas todo o prejuízo que elas causarem para fazer esse acesso ou para acessar a água precisa ser indenizado corretamente. Bom, então, no aproveitamento das águas públicas, ela é permitida para todo mundo usar qualquer água pública, conforme tiver algum regulamento administrativo sobre elas. Então, quando o uso dela depender de derivação, então se eu precisar fazer um encanamento, algo do tipo, para um desvio, né, para a utilização dessa água, a preferência vai ser sempre fazer um desvio para abastecimento das populações, depois, se puder, fazer um desvio para a indústria, agricultura e assim vai. Então, sempre, se puder fazer um único desvio, vai ser sempre a preferência para abastecimento das populações. Ainda que existem navegações, o uso das águas públicas, ela vai ser realizado sem prejuízo da navegação. Então, a navegação é um ponto muito importante no quesito das águas públicas, que você precisa garantir que ocorra navegação para poder conduzir produtos e pessoas ao longo dos rios. Então, mas caso haja necessidade para salvar vidas ou interesse público superior, pode acontecer algum prejuízo, né, para as navegações. O artigo 38 ele fala que as pontes elas vão ser construídas deixando livre passagem das embarcações, então qualquer ponte que for construída sobre águas públicas, ela tem que considerar a passagem das embarcações, né? E a navegação de cabotagem, que é o transporte entre os portos brasileiros, né, só poderá ser feita por navios nacionais. Então isso é bem legal, não pode ser navio estrangeiro fazendo essa cabotagem de produtos ou pessoas. Aí da derivação, né, que é o desvio das águas, as águas públicas para agricultura, indústria e higiene, assim, a população em geral, ela exige concessão para serviço público. Então, se eu quiser fazer um desvio de algum rio, de alguma correnteza, para o uso dessas coisas de agricultura, indústria e higiene, ela exige que eu tenha uma concessão, uma autorização do Estado, se ela for utilizada para serviço público. Então, a autorização não dá poder público ao titular, ou seja, ele não pode fazer o que quiser com a água, com o recurso de onde ela foi tirada, e ela tem um prazo máximo de 30 anos. E se as águas não forem utilizadas por 3 anos consecutivos, a concessão ela perde validade e o Estado toma de volta aquele recurso. O artigo 46 ele fala que a concessão permite o uso das águas públicas, mas não a alienação dela. Então, a água pública é um recurso inalienável, eu acho que é isso que fala, e ela não pode ser transferida em hipótese alguma. O artigo 48, em derivação, ele fala que concessões elas não podem prejudicar a navegação, igual eu tinha falado, exceto para necessidades vitais ou interesse público superior, e as águas concedidas para um fim não podem ser usadas para outro sem a nova concessão. Então, a concessão pedida, ela precisa ter uma finalidade, essa finalidade não pode ser trocada repentinamente, sem atualizar essa concessão ou pedir uma nova, né? O artigo 50 ele fala que o direito do uso dessa água ele está atrelado à propriedade do imóvel e não à pessoa que é proprietária do imóvel. Então, basicamente, se eu tenho um imóvel que tem um curso de água passando, se eu vender esse imóvel ou se eu comprar outro, no caso, se eu vender, a propriedade da água, ela não vai ficar comigo, ela vai ficar com a pessoa que comprou essa propriedade, né, esse terreno. E da desobstrução, dos artigos 93 ao artigo 57,
Ele fala que os proprietários marginais, né, das margens dos rios, dos lagos correnteiros, eles devem evitar ações que prejudiquem o curso das águas ou a navegação, a menos que eles tenham alguma autorização específica. Eles são obrigados a remover os obstáculos originados em suas propriedades e que sejam prejudiciais aos cursos das águas. Se o obstáculo ele for causado por fenômenos naturais ou acidentes e não foi identificado nenhum responsável, a administração pública, ou seja, o Estado, o governo, alguma instituição, fará a remoção por conta própria e, além das multas que o proprietário vai receber, ele vai arcar com os prejuízos decorrentes das infrações e eles devem indenizar pelos danos causados, além de pagar, né, essa remoção feita pela administração pública. Então, sobre a tutela dos direitos da administração e dos particulares e a competência administrativa, o artigo 58 a 67, ele fala que a administração pública tem o poder de restaurar as águas públicas e suas margens, caso ocupadas indevidamente ou quando for de interesse público. Então, se a margem está sendo utilizada para algum propósito, mesmo que autorizado, elas podem ser restauradas para domínio público, desde que sejam ocupadas indevidamente, né, ou no caso, se for para um interesse público maior. Então, a União é responsável pela legislação sobre as navegações e concessões de águas para diversos usos. As concessões para o uso da água pública podem ser extintas e são revogáveis pela administração. Então, basicamente, a administração pública tem um poder quase total sobre as concessões dadas para os usos das águas. Então, sobre o aproveitamento das águas comuns e das particulares, a administração, a inspeção e autorização administrativa, elas fazem referência às águas comuns e às particulares quanto ao interesse de saúde e segurança pública, e as águas comuns no interesse dos direitos de terceiros ou das preservações das águas públicas. O artigo 69 fala que os proprietários de níveis inferiores aos cursos d'água são obrigados a receber as águas que ocorrem naturalmente dos níveis superiores. Então, basicamente, se eu tenho uma propriedade que está, assim, com um terreno elevado, tem uma queda d'água, e essa água continua para outra propriedade que está um nível abaixo, né, do terreno, esse outro proprietário é obrigado a deixar o curso natural da água. Das águas comuns, os donos que possuem prédios atravessados pelas correntes, elas podem usar delas, então eles podem usufruir dessas águas que passam pelos terrenos deles, tanto para a agricultura como para a indústria, então para esses casos, desde que não prejudiquem outros donos da mesma corrente. Então, se tem um corpo d'água passando por vários prédios, né, que seriam terrenos, propriedades, esses donos dessas propriedades podem utilizar dessas correntes, das águas comuns, desde que elas não prejudicam outros donos, e para a aplicação de agricultura e indústria. O artigo 62 fala que é permitido o desvio do leito corrente nos limites do prédio, desde que não prejudiquem outros donos da mesma situação, e que não seja responsável pelo descendimento de população. No artigo 71, Vitor, fala que, tipo, tá na minha propriedade e é meu, né? Tipo, dessa frase. Mais ou menos, mas no quesito das águas, você tem um pedaço delas e ainda assim meio que não tem. É bem abstrato, vamos assim dizer. Porque a água comum é para todo mundo, então você é dono daquela parte, mas você tem que considerar os outros donos também, entendeu? Sim. Ainda nesse quesito, o artigo 77, ele fala que se a situação dos lugares, então, tipo, você tem uma propriedade que tem um terreno difícil, que impeça a derivação, que impeça de eu pegar água de algum ponto de passagem no meu terreno, né, ela pode ser pega, ela pode ser desviada em outro ponto da linha marginal, então eu posso pegar a água da marginal de outra propriedade, desde que haja servidão legal do aqueduto pelos prédios que ela correr. Então, pelas propriedades que um aqueduto que eu fiz correr, eles vão servir para uso dos proprietários também, assim como o meu. Então, eu tenho que permitir que os outros proprietários utilizem desse aqueduto que eu construí para poder acessar o corpo d'água.
O artigo 80 ele fala que o proprietário ribeirinho ele pode realizar as obras na margem ou no véu da corrente para uso das águas, então eles têm essa liberdade. E os proprietários do prédio, onde passam correntes, eles podem realizar essas obras em ambas as margens da corrente que passa pela propriedade deles. Então, sobre a desobstrução e defesa dos corpos d'água, os proprietários marginais eles são obrigados a defender os seus prédios para evitar prejuízo ao regime de curso das águas e danos para terceiros. Então, eu tenho que proteger, eu tenho que fazer as adequações para que os cursos da água não sejam danificados e nem as outras pessoas que utilizam dele. Então, também falando das nascentes, a nascente é definida como as águas que surgem naturalmente ou por indústria humana, se for a nascente cavada, no caso, e que correm dentro de um só prédio particular. Então, a nascente que surge dentro de uma propriedade o dono da propriedade é dono da nascente. Então, o dono do prédio com a nascente, se ele satisfaz as necessidades do consumo próprio, ele não pode impedir o curso natural das águas para outros prédios. Então, se ele está consumindo o suficiente para ele, ele tem que deixar que as nascentes corram livremente para as outras propriedades. E mediante a indenização, os donos dos prédios inferiores, eles também são obrigados a receber as águas das nascentes artificiais. No caso, as naturais, eles estão precisando de indenização, e as artificiais, eles recebem a indenização do dono da nascente. De águas subterrâneas, então, o dono de qualquer terreno, não sei se vocês sabiam disso, mas você pode apropriar-se das águas que existem debaixo da superfície, então você pode fazer um poço na sua casa, contanto que ela não prejudique o uso da água que já existe lá, né? Se tiver algum uso principalmente público, de interesse público, ela não pode prejudicar esse uso. Olha E também, essa questão, Vitor. então, você também não pode abrir o poço junto a um prédio do vizinho, ou tipo a propriedade de um vizinho, sem guardar as distâncias necessárias. Então você tem que obedecer a distância necessária da propriedade do vizinho, tomando também precauções para que não sofra prejuízo. Então você não pode atrapalhar o consumo de água do vizinho para criar um poço para consumo próprio seu. Entendeu? Sim. E também ele fala que são expressamente proibidas, né, obviamente, construções que poluam ou inutilizam a água do poço ou nascente ali. Então, isso aí é sob pena de demolir, ou seja, você tem que demolir essas construções feitas para esse poço e responder pelas perdas e danos causados pelas construções que poluíram a água. E de águas fluviais, que é da chuva, ele, por incrível que pareça, ele também tem uma regulação sobre águas da chuva, é meio estranho, mas tem. Então, eles consideram as águas pluviais, que são águas da chuva, e o 103 eles falam que as águas pluviais pertencem ao dono do prédio onde caiu, podendo ele dispor delas à vontade. Então, se a água caiu na sua casa, ela é sua. Ele também fala sobre os telhados, que o proprietário do terreno, né, ele tem que edificar a sua casa, a construção, o edifício, de modo que o beiral do seu telhado ele não despeje sobre o prédio do vizinho quando chove, entendeu? Então ele não pode despejar a água da chuva sobre o terreno do vizinho. Então você precisa deixar um intervalo de pelo menos 10 centímetros para que a água escoe, caso você não possa dispor algum método para que a água não despeje sobre o vizinho. De águas nocivas. É proibido, né, poluir ou contaminar águas que não são consumidas diretamente. Então, por exemplo, no caso de indústrias, é possível, porque elas utilizam essa água e essa água acaba sendo poluída depois do uso. Então, mas aí, no caso, quando você não usa diretamente essa água, é proibido você poluir ou contaminar ela, se isso causar prejuízo a terceiros. O artigo 111, ele fala que, mediante autorização administrativa, as águas elas podem ser poluídas, igual eu falei, para agricultura ou indústria, mas elas devem providenciar meios para que as águas sejam purificadas ou que elas sigam seu esgoto natural. Então, mesmo que elas possam utilizar essa água, né, que elas possam poluir, elas devem prover Fazer de alguma meios coisa para voltar lá natural. Então, isso a e se ela não compensar. faz
para não ter multa nem nada do tipo, né? Isso é um artifício que usa para poder utilizar a água meio que à vontade, né, poluir, mas aí você tem que compensar de alguma forma. Aí, quanto à servidão legal de aqueduto, igual aquele caso que eu falei, quando você não tem acesso à margem do rio na sua propriedade, você pode pegar de outro. Mas aí você tem a questão da servidão legal do aqueduto. Então, todo mundo é garantido. É você canalizar águas para propriedades de terceiros, mediante indenização, nos casos de necessidades essenciais, agricultura, indústria, escoamento e drenagem, menos sobre as casas e salvanetes, então eu não posso fazer perto de praças que sejam ligadas, anexadas a casas, muito menos em casas da população. Então eu não posso passar tubulações em casas dos civis para poder pegar água de propriedade de terceiros. O artigo 122 e 123 ele fala que só aqueduto atravessar vias públicas, de transporte, caminho, alguma coisa assim, a construção ela vai ficar sujeita a regulamentos que não podem prejudicar o trânsito e imóveis afetados. Então, a construção desse aqueduto, a manutenção dele e o uso dele, ele não pode prejudicar o trânsito e os imóveis que estão nessas vias públicas. Então, ainda nessa questão do aqueduto, os artigos 124 e 125 fala que o responsável pela servidão arca com os custos de construção, manutenção e limpeza e tem direito de transitar pelas margens do aqueduto. Ou seja, se eu construir um aqueduto, eu sou responsável para comprar os materiais para construir, para fazer a manutenção e limpeza dele, e eu tenho o direito de transitar pelas margens deles para fazer justamente a manutenção e limpeza dos aquedutos. Artigo 184, ele fala que o dono do prédio serviente, né, que está servindo para a construção do aqueduto, ele pode usar as águas dele gratuitamente para necessidades básicas. A questão da servidão, eu tenho que servir o aqueduto que eu construí sobre a propriedade alheia para que essa pessoa use gratuitamente para necessidades básicas. O artigo 138 ele fala que as servidões urbanas de aqueduto para serviço público e privado das populações elas vão ser restringidas pelos regulamentos de higiene da União, dos estados, da postura dos municípios. Então, a questão de limpeza dos aquedutos tem que ser regulada pelos serviços públicos. Agora, pulando para a energia hidráulica e seu aproveitamento, o artigo 139, ele, eles excetuam, né, desse código, então eles não contam para esse código, as quedas d'água que tem uma potência que proporciona uma potência inferior a 50 kW, quando ela é usada para uso exclusivo do respectivo proprietário. Então, você tem uma propriedade com queda d'água, mas que a potência que a potência produzida por ela é inferior a 50 kW, ela não entra nesse código. Então, mesmo assim, o uso ele deve ser notificado aos serviços de água do Ministério da Agricultura, que é o órgão regulamentador dessa questão da energia hidráulica e aproveitamento. O artigo 140 ele fala que são considerados de utilidade pública e dependem de concessão, então tem que ter uma autorização para usar as quedas d'água e outras fontes de potência que são superiores a 150 kW e aproveitamentos que se destinam a serviços de utilidade pública. Então, se eu tenho uma cachoeira que tem alguma utilidade pública, eu tenho que pedir concessão para poder construir alguma energia hidráulica ou alguma usina de energia hidrelétrica e coisas parecidas. O artigo 143 ele fala que para os aproveitamentos da energia hidráulica, elas têm que satisfazer exigências de proteção dos interesses gerais, dos interesses da nação, né, de um como um todo. Então, ela tem que a construção dessa hidrelétrica, ela tem que respeitar a alimentação e as necessidades das populações ribeirinhas, a questão de saúde pública, da navegação, estudos das águas que acabam sendo utilizadas nessa usina, a da irrigação, a proteção contra as inundações, a conservação e livre circulação de peixe e o escoamento e restrição das águas que são utilizadas pela usina. Aí, sobre o serviço de águas, sobre o órgão, né, o Serviço de Águas do Departamento Nacional de Produção Mineral do Ministério da Agricultura, é o órgão competente para estudar e avaliar a energia hidráulica do território nacional e da saúde pública,
Também examinar e instruir técnica e administrativamente os pedidos de concessão de energia hidrelétrica. Então, é esse órgão que vai examinar os pedidos de concessão e também fiscalizar o uso dessa energia hidrelétrica por usinas. E sobre a propriedade das quedas d'água, então, quem é o dono, né, dessas regiões que tem quedas d'água. Então, a propriedade do solo ela não inclui automaticamente o direito de explorar a energia hidráulica da água que passa por ele. Então, não é porque eu sou dono de uma região onde tem queda d'água que eu posso usar automaticamente para explorar a energia hidráulica e elétrica, né? E o artigo 146 ele fala que em cursos cujas águas sejam comuns ou particulares, as quedas d'água pertencem ao proprietário dos terrenos marginais. Então, mas mesmo assim, esse pertencimento ele não inclui o direito de explorar a energia hidráulica. O artigo 147 fala que as quedas d'água e outras fontes existentes em águas públicas de uso comum ou dominicais do Estado, elas são patrimônio da nação como propriedade inalienável, que eu não posso dar, não posso vender, e imprescritível. Então, ela não vence, não tem prazo de validade. Ela é permanentemente patrimônio da nação. O artigo 148, ele fala que o proprietário da queda d'água é assegurado a preferência na autorização ou concessão para o aproveitamento industrial de sua energia. Então, se eu pedir uma concessão para usar a queda d'água para a construção, para aproveitamento da energia hidráulica, ela vai ter preferência, né? Eu vou ter mais facilidade de conseguir essa concessão se eu for utilizar ela para aproveitamento industrial ou usinas, né, para geração de energia. E sobre as concessões, o artigo 150, ele fala que as concessões elas vão ser aprovadas por decreto presidencial, com referendo, né, com auxílio do Ministério da Agricultura. O artigo 151 ele fala que dos direitos do concessionário, então, de quem pede essa concessão, é de usar domínio público, desapropriar bens particulares, ficando a seu cargo a liquidação e pagamento das indenizações, estabelecer servidões exigidas para as obras de distribuição de energia, construir infraestruturas como rodovias ou linhas de transmissão sem prejuízo dos terceiros. Então, eu tenho que construir, né, gerenciar esses pedidos de concessão para a utilização das quedas d'água, considerando todas essas questões. O artigo 153 ele fala que o concessionário ele deve depositar garantias, cumprir exigências legais e construir infraestruturas para a reservação de água ou energia para serviços públicos. Então, quando isso tange a serviços públicos, como de abastecimento elétrico da população. Tem bastante burocracia, né, Vitor? Tem para aproveitamento de água, é bastante regrinha, bastante coisa. Sim. O artigo 154 ele fala que a reserva de água com energia não pode ultrapassar 30% da capacidade da usina. A administração pública ela vai ter prioridade no uso da energia disponível, então é ela que decide, né, em última instância, o uso dessa energia. E as concessões para energia hidroelétrica, elas normalmente têm um prazo de 30 anos, mas eles podem ser estendidos em casos específicos até 50. O pretendente à concessão, ela deve requerer o Ministério da Agricultura essa concessão, apresentando comprovação de idoneidade moral, né, de ética moral, de técnica, aptidão técnica, por exemplo, para a utilização das esquedas d'água, e financeira. Então, além disso, você tem que proporcionar, né, para pedir essa concessão, um projeto detalhado da obra, especificando como vai ser feito, o que vai ser feito com o curso d'água, as medidas que vão ser tomadas para preservar esses cursos d'água, esses corpos d'água e as populações que se abastecem dele. O artigo 165, ele fala que quando a concessão, o período da concessão acaba, as obras elas são revertidas para a União. Então, se eu construir uma usina e acabou um período de concessão, essa usina automaticamente de poder automaticamente propriedade da União, do Estado ou do município, dependendo do domínio do curso da água. Por exemplo, se for particular, o domínio dessa hidrelétrica, dessa usina que construir, ela vai ser do município.
Aí, nessa parte de concessões, o 177, ele fala que a União pode tomar concessão se houver interesse público maior, mediante indenização. Então, a União, como soberana, ela pode tomar essa concessão, tomar o direito sobre essa propriedade, se houver um interesse público maior, e ainda, nesse caso, ela vai indenizar o dono, né, o proprietário dessa concessão que fez ela. O artigo 168 e 169, ele fala que as concessões elas caducarão se as condições contratuais não forem cumpridas. Então, se for algum quesito, o proprietário, né, a pessoa que pediu essa concessão, se cumprir alguma lei, ela pode ser caducada. E no caso de caducar, no caso de caducar, qual é a palavra? Não lembro. Mas no caso que ela caduque, o governo federal ou os terceiros, eles podem substituir concessionários sem indenização. Então, pode trocar, no caso que a concessão caduque, eles podem trocar o concessionário, né, a pessoa responsável pela concessão, sem indenização do antigo dono. No quesito de fiscalização, os artigos 178 e 188 vão tratar desse quesito e também da regulação da produção, transmissão, transformação e distribuição de energia hidrelétrica produzidas nesses corpos d'água e a divisão de águas. Esse órgão do Departamento Nacional de Produção Federal, ele vai supervisionar a qualidade, a eficiência e a contabilidade, né, das empresas de energia. Também, esses artigos eles estabelecem regras para fixação de tarifas trienais, né, a cada 3 anos, pela emissão de títulos e apresentação de relatórios financeiros anuais dessas empresas que fazem uso de corpos d'água para produção de energia hidrelétrica. E das penalidades do contido no Código das Águas, os concessionários eles estão sujeitos a multa por não cumprirem os deveres que são prescritos no Código e nos respectivos contratos também. E as multas elas vão ser impostas pelo Serviço da Água, pelo Serviço de Águas, né, o órgão regulamentador. Nós temos os regulamentos que expedir e as empresas elas não se eximem, né? As empresas e as agências elas não se eximem da categoria, de qualquer categoria, no que existe tipo de sanções das leis penais que couberem. Então, qualquer outra penalidade, qualquer outra ação penosa, né, vamos dizer, elas não vão eximir, as empresas não vão se eximir de responder essas sanções das penas que couberem, mesmo que não seja relacionada ao Código das Águas. E o artigo 190, ele fala que a apuração de qualquer responsabilidade por ação ou omissão das empresas, elas vão ser investigadas por uma repartição federal fiscalizadora e, se necessário, vai ter intervenção do Ministério Público. E é isso, gente. Meu Deus, quanta coisa. Bom, acho que agora a gente está preparado para a prova, hein? Vou dar só mais uma. Depois dos mínimos detalhes. Realmente. É só uma última relida. E é isso. Bora para a prova. Bora. Bora pra prova. Então é isso, gente. Boa sorte amanhã. Isso. Valeu pelo estudo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.